não sei quanto você ganha, eu não sei se você está satisfeita com o teu salário, mas uma coisa eu tenho certeza: a maternidade mudou o teu relacionamento com o dinheiro. Gabi, tem uma coisa tem a ver com a outra. Tem tudo a ver. E por que é tão importante a gente falar sobre isso? Porque o dinheiro pode não ser abundante na sua vida, mas se você mantém uma relação saudável com ele, os seus dias vão ser mais leves. Fica comigo que hoje o assunto é isso aqui, ó. Eu vou compartilhar 5 ensinamentos sobre dinheiro que eu aprendi depois que eu virei mãe. Eu sou a Gabi Bride, criadora do Movimento das Mães Desbagunçadas, e aqui no canal tem conteúdo para você que quer desbagunçar também. Não se inscreveu ainda? Clica aqui para ficar por dentro de tudo. Ativa as notificações e já deixa um joinha aqui no vídeo, tá? Eu posso vir aqui falar sobre vários assuntos espinhosos, mas nenhum deles vai te trazer mais desconforto do que falar sobre dinheiro. Eu sou jornalista, minha pós-graduação é em economia e recentemente eu fiz uma série para a televisão sobre educação financeira com diversos especialistas e a minha conclusão é a seguinte: no geral, a nossa relação com o dinheiro é muito ruim. Não é um assunto que vem para a mesa de bar, para a mesa de jantar, para as rodinhas de conversa. Todo mundo quer compartilhar que fez um baita investimento, mas ninguém quer dizer que entrou no cheque especial e que tem outras dívidas. Para as mulheres ainda tem alguns agravantes. Tem poucos anos que a gente começou a trabalhar fora dos cuidados da casa e a ganhar um din-din para chamar de nosso. E a sociedade criou um estigma de que nós somos naturalmente gastadoras. Você pode até não ser, mas pensam isso de você. Um homem com uma sacola de compras? Refinado, cuida de si, tem estilo. Uma mulher com uma sacola de compras? Consumista. Bom, e aí a gente vira mãe. É um processo de idealização, de projeção, de querer dar absolutamente tudo do bom e do melhor para aquele serzinho que está vindo por aí. E a possibilidade de dar uma grande M financeira é muito grande. É claro que a gente trata o orçamento como o orçamento da família, pelo menos esse é o ideal, já que historicamente a mulher ganha menos para trabalhar a mesma quantidade que o homem. Mas talvez esse seja um assunto para um café das mães. Se você ainda não conhece o Café das Mães, toda terça-feira de manhã cedo lá no meu Instagram tem um bate-papo muito legal e rapidinho com outras mães para a gente falar sobre as dores e as delícias da nossa maternidade. Enfim, mas a chegada de um filho concretiza isso de que tá todo mundo no mesmo barco, sabe? Exige que a gente tenha mais responsabilidade com o nosso dinheiro, que a gente olhe e planeje o futuro da família. Então, eu quero te contar 5 ensinamentos que eu tive através da minha experiência da maternidade e como que isso mudou a minha relação com o dinheiro, além dos aprendizados com a Grazi Sabatini e com a Vanessa Silva, que são planejadoras financeiras. Inclusive, as 3 primeiras inscritas na primeira turma das Mães Desbagunçadas ganharam uma mentoria com a Grazi e com a Van. Então vai te apresentando, né? Então vamos lá. O primeiro ensinamento que eu tive: controle. Eu preciso saber o caminho do meu dinheiro, de onde ele vem, para onde ele está indo, e anotar absolutamente tudo. E eu não fazia isso. Eu, inclusive, não acompanhava a fatura do meu cartão de crédito e nem a minha conta corrente. E com isso, eu só fugia da realidade em vez de encarar ela de frente, sabe? Você tem que saber qual que é a saúde das suas finanças. Se você está gastando mais do que ganha ou não, quanto está sobrando. E se não está sobrando, por quê? Para identificar para onde está indo, sabe? Poxa vida, você acorda tão cedo, você tá lá batendo ponto todo dia, passando 8 horas da tua vida trabalhando 40 horas ou mais por semana. Você não cuidar do teu dinheiro é um desrespeito com o teu eu profissional que se esforça tanto. Então, ó, acabou com isso, tá? Quando eu comecei a simplesmente anotar o que entrava e o que saía, eu senti que eu trato melhor esse dinheiro, sabe? O segundo ensinamento que eu tive foi: estabeleça quanto que você pode gastar com cada modalidade. E isso foi fundamental para mim, porque a primeira reação, depois que você começa a controlar o que entra e o que sai, é querer ser radical e cortar absolutamente tudo. Só que isso dificulta o processo, porque desanima, porque acaba tirando o nosso lado de socialização. A gente faz restrições que não são necessariamente o problema do orçamento. Então, até para evitar aquela história de deixar a meta aberta e dobrar a meta. Por que eu tava falando isso? Ah, tá, lembrei. Então, até para evitar aquela história de deixar a meta aberta e dobrar a meta, define quanto que você vai gastar com o supermercado, quanto que você vai gastar com farmácia, com alimentação fora de casa.
E aqui o legal é você diferenciar a alimentação que foi necessária, tipo, poxa, tô aqui na rua resolvendo encrenca, ou fui mais cedo pro trabalho e vou comer por aqui mesmo, daquela refeição que é um evento de sábado, por lazer, sabe? Então, defina quanto que você vai gastar com o salão, se você faz unha fora de casa, quanto que você vai gastar com estacionamentos, porque aí você se esforça, às vezes, a ir caminhando, se não for muito longe, sabe? Quanto que você vai gastar com o transporte, enfim. Todo início de mês eu recoloco as minhas metas no meu planner, que tem uma parte ali de planejamento financeiro, no início de cada mês, e cada coisa que eu gasto diariamente eu anoto também, sabe por quê? Porque o ato de anotar evita aquela fuga que eu falei no ensinamento anterior. Terceiro, fica uma pergunta. Você está comprando porque o seu filho precisa ou porque você quer e vai justificar com uma necessidade do teu filho? Doeu aí? Porque aqui doeu. Eu me vi numa situação em que eu estava muito realizada comprando sapato para Gaia. Ela não precisava de sapato, sabe? Mas na minha vida pregressa eu costumava consumir muitos sapatos. Então eu percebi que eu estava justificando uma necessidade minha através de uma necessidade dela e a gente faz isso sem perceber. Então, reflete um pouquinho antes de você comprar as coisas se é uma necessidade do seu filho ou se é uma necessidade sua. Quarto ensinamento que eu tive: anote os desejos, mas também anote as emoções atreladas a esses desejos. O que isso significa? Muitas compras são feitas por impulso. E antes eu montava um carrinho lindo de compras no site, sentia aquele prazer de estar comprando e depois eu fechava o site e deixava pra lá. Por um tempo funcionou, depois não mais. Por quê? Porque não era só o comprar, mas o que eu estava sentindo naquele momento. Então, eu passei a anotar o que eu tinha de desejo de comprar e também como que eu estava me sentindo na hora desses... Então, eu passei a anotar o que eu tinha de desejo de comprar e também como que eu estava me sentindo na hora desse desejo. Eu tô triste, eu tô empolgada, eu tô entediada, eu tô feliz, eu tive um dia ruim e quero descontar, eu tive um dia bom e eu quero celebrar. Com isso, eu comecei a entender por que eu estava com essas vontades. E isso me ajudou a ser mais racional nas minhas decisões, sabe? O quinto e último ensinamento que eu tive: comunicação. A família como um todo precisa estar muito alinhada de quais são os objetivos coletivos. Então, saber quais são os gastos da família, quanto sobra por mês e se não sobra, como que podem fazer para sobrar. Falem sobre dinheiro e planejem. Definam em conjunto onde que vocês querem estar daqui 10, 15, 20 anos, o que vocês querem conquistar juntos, como que vocês querem que seja a aposentadoria de vocês. Quando a gente sentou e fez isso aqui em casa, a gente percebeu que a gente queria ter a nossa aposentadoria antes. E esse processo foi muito importante para a nossa decisão de vir para Floripa. Quando a gente planejou a nossa aposentadoria, onde é que nós gostaríamos de estar, a gente viu, por que a gente não pode tentar ter isso agora? Naquela época a gente estava em São Paulo, então com esse diálogo, com essa conversa de planejamento enquanto família, tudo isso nos trouxe aqui para Floripa. Eu espero que alguns desses ensinamentos que eu tive te ajudem de alguma forma. E aproveitando que a gente está falando aqui de uma área da vida que é muito importante, que é a financeira, dá uma olhada nesse vídeo aqui que eu explico que a vida não é equilíbrio, por mais que queiram te convencer disso. Tá bom? Um beijo, até a próxima!